Quando você ouve falar sobre o dilúvio bíblico, provavelmente imagina uma história simples. Noé construiu uma arca, choveu por 40 dias, os animais entraram 2 a 2, e pronto. Mas e se eu te dissesse que essa narrativa esconde camadas profundas de significado, detalhes científicos surpreendentes e verdades históricas que raramente são exploradas nos púlpitos das igrejas? A realidade é que o relato do dilúvio em Gênesis é muito mais complexo, intrigante e até mesmo controverso do que a versão simplificada que aprendemos na escola dominical. Existem questões geológicas fascinantes, descobertas arqueológicas impressionantes e detalhes no texto original hebraico que mudam completamente nossa compreensão desse evento monumental. Prepare-se para uma jornada que vai desafiar tudo o que você pensava saber sobre o dilúvio. Não estamos aqui para destruir sua fé, mas sim para aprofundá-la através do conhecimento e da verdade completa. O contexto que ninguém te conta, o mundo antes do dilúvio era completamente diferente. A Bíblia descreve um mundo pré-diluviano radicalmente diferente do nosso. Em Gênesis 2, versículos 5 e 6, lemos que não havia chovido sobre a terra e que um vapor subia da terra e regava toda a superfície do solo. Isso sugere um sistema climático completamente distinto do que conhecemos hoje. Imagine um planeta onde não existiam desertos, onde a umidade era distribuída uniformemente por todo o globo através de um sistema de névoa ou orvalho intenso. A pressão atmosférica era possivelmente muito maior, o que explicaria como seres vivos alcançavam tamanhos gigantescos mencionados tanto na Bíblia quanto no registro fóssil. Gênesis 1, versículo 6, versículo 7 menciona uma expansão, ou firmamento, que separava as águas que estavam debaixo da expansão das águas que estavam sobre a expansão. Muitos estudiosos interpretam isso como uma camada de vapor d'água na atmosfera superior, criando um efeito estufa que tornava o clima global subtropical e estável. A corrupção que desencadeou o julgamento. Antes de falarmos sobre água e chuva, precisamos entender por que Deus decidiu inundar o mundo. Gênesis 6, versículo 5 é devastador em sua descrição. O Senhor viu que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Mas havia algo mais. Gênesis 6, versículo 1-4 apresenta um dos textos mais enigmáticos e debatidos da Bíblia. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres, as que, entre todas, mais lhes agradaram. Naqueles dias havia gigantes na terra. Quem eram esses filhos de Deus? O termo hebraico usado é Benei Elohim, que em outros contextos do Antigo Testamento, como em João versículo 6 e 2 versículo 1, claramente se refere a seres angelicais. Isso sugere uma contaminação sobrenatural da linhagem humana, uma corrupção que ia além da simples maldade moral. A violência havia se espalhado por toda a terra. Gênesis 6, versículo 11 diz que a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. A palavra hebraica para corrompida, shashat, implica destruição e depravação total. Não era apenas um grupo de pessoas mas aqui e ali, mas uma corrupção sistêmica que havia infectado praticamente toda a humanidade. A construção da arca, engenharia divina, dimensões impossíveis. Quando lemos que Deus ordenou a Noé construir uma arca de 300 covados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, muitos descartam isso como impossível. Mas vamos fazer as contas. Um côvado bíblico tinha aproximadamente 45 centímetros. Isso significa que a arca tinha cerca de 135 metros de comprimento, 22,5 metros de largura e 13,5 metros de altura. Para colocar em perspectiva, isso é mais ou menos o tamanho de um navio moderno de carga média. O contexto que ninguém te conta, o mundo antes do dilúvio era completamente diferente. A Bíblia descreve um mundo pré-diluviano radicalmente diferente do nosso. Em Gênesis 2, versículos 5 e 6, lemos que não havia chovido sobre a terra e que um vapor subia da terra e regava toda a superfície do solo. Isso sugere um sistema climático completamente distinto do que conhecemos hoje. Imagine um planeta onde não existiam desertos,
onde a umidade era distribuída uniformemente por todo o globo através de um sistema de névoa ou orvalho intenso. A pressão atmosférica era possivelmente muito maior, o que explicaria como seres vivos alcançavam tamanhos gigantescos mencionados tanto na Bíblia quanto no registro fóssil. Gênesis 1 versículo 6 versículo 7 menciona uma expansão, ou firmamento, que separava as águas que estavam debaixo da expansão das águas que estavam sobre a expansão. Muitos estudiosos interpretam isso como uma camada de vapor d'água na atmosfera superior, criando um efeito estufa que tornava o clima global subtropical e estável. A corrupção que desencadeou o julgamento. Antes de falarmos sobre água e chuva, precisamos entender por que Deus decidiu inundar o mundo. Gênesis 6 versículo 5 é devastador em sua descrição. O Senhor viu que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Mas havia algo mais. Gênesis 6 versículo 1-4 apresenta um dos textos mais enigmáticos e debatidos da Bíblia. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres, as que, entre todas, mais lhes agradaram. Naqueles dias havia gigantes na terra. Quem eram esses filhos de Deus? O termo hebraico usado é Benei Elohim, que em outros contextos do Antigo Testamento, como em João versículo 6 e 2 versículo 1, claramente se refere a seres angelicais. Isso sugere uma contaminação sobrenatural da linhagem humana, uma corrupção que ia além da simples maldade moral. A violência havia se espalhado por toda a terra. Gênesis 6 versículo 11 diz que a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. A palavra hebraica para corrompida, shashat, implica destruição e depravação total. Não era apenas um grupo de pessoas mas aqui e ali, mas uma corrupção sistêmica que havia infectado praticamente toda a humanidade. A construção da arca, engenharia divina, dimensões impossíveis. Quando lemos que Deus ordenou a Noé construir uma arca de 300 covados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, muitos descartam isso como impossível. Mas vamos fazer as contas. Um côvado bíblico tinha aproximadamente 45 centímetros. Isso significa que a arca tinha cerca de 135 metros de comprimento, 22,5 metros de largura e 13,5 metros de altura. Para colocar em perspectiva, isso é mais ou menos o tamanho de um navio moderno de carga média. A vida na arca. Logística impressionante quanto os animais realmente entraram. A ideia popular de 2 de cada espécie é uma simplificação. Gênesis 7 versículo 2-3 especifica: de todo animal limpo tomarás para ti 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 pares, macho e fêmea. Então eram 7 pares de animais limpos e aves, e apenas um par dos outros. Mas o que significa espécie no contexto bíblico? A palavra hebraica usada, que provavelmente se refere ao que hoje chamamos de família ou gênero em taxonomia, não necessariamente cada espécie individual. Por exemplo, Noé não precisava levar todos os tipos de caninos, lobos, cães, raposas, coiotes. Um par de caninos ancestrais poderia, através de variação genética, dar origem a toda a diversidade que vemos hoje. Isso é microevolução, não macroevolução. Variação dentro de um tipo básico de criatura. Estudos de criacionistas estimam que Noé precisaria de aproximadamente 16 mil animais na arca, considerando insetos e criaturas marinhas que não precisariam embarcar. Com 3 andares de 135 metros de comprimento cada, a arca teria espaço equivalente a 569 vagões de trem. Mais que suficiente. Como 8 pessoas cuidaram de tantos animais? Esta é uma pergunta legítima. Como Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras cuidaram de milhares de animais por mais de um ano? Primeiro, muitos animais provavelmente entraram em estado de hibernação ou dormência, reduzindo drasticamente suas necessidades de comida e cuidado. Segundo, Deus trouxe os animais até Noé. Não foi Noé quem os caçou. Se Deus os trouxe sobrenaturalmente, ele poderia tê-los preparado para a viagem. Terceiro,
Noé teve décadas para desenvolver sistemas de alimentação e eliminação de resíduos. Pense em calhas gravitacionais para distribuir comida, sistemas de coleta de água da chuva e ventilação adequada através da janela de um côvado mencionada em Gênesis 6, versículo 16. Quarto, animais jovens ocupam menos espaço e comem menos que adultos. Noé provavelmente embarcou versões juvenis de animais maiores, que também se recuperariam mais rapidamente da viagem e teriam maior expectativa reprodutiva após o dilúvio. O auge do dilúvio. Um mundo transformado 150 dias de águas prevalecentes. Gênesis 7, versículo 24 nos diz: E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Durante 5 meses inteiros, tudo estava submerso. As águas cobriram até todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu. Gênesis 7, versículo 19. Alguns argumentam que isso era uma enchente local, e toda a terra significa apenas a região conhecida de Noé. Mas o texto é inequívoco. 15 covados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Gênesis 7, versículo 20. Se fosse local, por que Noé precisaria de uma arca gigante? Ele simplesmente teria migrado para terras mais altas. Além disso, Gênesis 7, versículo 23 diz: Assim, foi exterminado todo ser vivente que havia sobre a face da terra. Tanto o homem como o gado, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. As evidências geológicas que apoiam um dilúvio global. Aqui está onde fica realmente interessante. Ao redor do mundo, geólogos encontraram evidências de deposição catastrófica de sedimentos que desafiam explicações uniformitaristas, processos lentos e graduais. Considere os fósseis marinhos encontrados no topo de montanhas. No Himalaia, a mais de 8.000 metros de altitude, encontramos fósseis de criaturas oceânicas. A explicação convencional é um movimento de placas tectônicas ao longo de milhões de anos. Mas e se essas montanhas foram levantadas rapidamente durante ou logo após o dilúvio? As camadas de rochas sedimentares que cobrem continentes inteiros mostram sinais de deposição rápida, não lenta. Árvores fossilizadas atravessando múltiplas camadas geológicas, que supostamente representam milhões de anos, só fazem sentido se essas camadas foram depositadas rapidamente, antes que a árvore tivesse tempo de apodrecer. O registro fóssil em si é problemático para o gradualismo. Bilhões de criaturas foram enterradas rapidamente em sedimentos carregados de água, preservadas antes de se decomporem. Isso é exatamente o que esperaríamos de um dilúvio global catastrófico. O Grand Canyon, esculpido em dias, não milhões de anos. O Grand Canyon é geralmente apresentado como resultado da erosão lenta do rio Colorado ao longo de milhões de anos. Mas há problemas sérios com essa teoria. O rio corre no fundo do canyon. Rios não esculpem canyons, eles seguem caminhos já existentes. Uma explicação alternativa é que o Grand Canyon foi formado catastroficamente quando uma ou mais represas naturais de água pós-diluviana romperam-se, liberando volumes imensos de água em alta velocidade. Experimentos em pequena escala demonstraram que água em grande volume e velocidade pode esculpir formações semelhantes em questão de horas ou dias. A erupção do Monte Santa Helena em 1980 forneceu um laboratório natural. As explosões lamaradas criaram canyons em miniatura com múltiplas camadas sedimentares em apenas um dia. Formações que parecem ter milhões de anos segundo critérios geológicos convencionais. O fim do dilúvio. O retrocesso das águas. Deus se lembra de Noé. Gênesis 8, versículo 1 contém uma das frases mais bonitas da narrativa. Lembrou-se Deus de Noé. Isso não significa que ele havia esquecido, mas que ele agiu em favor de Noé. E Deus fez soprar um vento sobre a terra, e as águas baixaram. O texto então descreve um processo ordenado de retrocesso, e cessaram as fontes do abismo e as comportas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. Gênesis 8, versículo 2. Primeiro pararam as fontes subterrâneas, depois a chuva. O processo de inundação estava sendo revertido. A geologia pós-diluviana, montanhas sobem, vales descem. Salmo 104, versículo 6-8 fornece detalhes adicionais fascinantes sobre o dilúvio. Cobriste-a com o abismo, como com um vestido.
As águas estavam sobre as montanhas. À tua repreensão fugiram. Ao som do teu trovão bateram em retirada. Subiram aos montes, desceram aos vales, até ao lugar que lhes havias preparado. Este texto sugere movimento tectônico dramático durante e após o dilúvio. As montanhas subiram, e os vales desceram, criando bacias oceânicas profundas onde as águas puderam se recolher. Isso explica como água suficiente para cobrir os montes pré-diluvianos poderia caber nos oceanos atuais. Os oceanos ficaram muito mais profundos após o dilúvio. As principais cadeias montanhosas do mundo, Himalaia, Andes, Rochosas, Alpes, mostram evidências de levantamento recente em termos geológicos. Fósseis marinhos no topo dessas montanhas não são apenas evidência de que estiveram submersas, mas que foram levantadas após o dilúvio. A pomba e o ramo de oliveira. Após meses de espera, Noé começou a enviar aves para testar as condições externas. Primeiro enviou um corvo, que saía, indo e voltando, até que as águas se secaram sobre a terra. Gênesis 8, versículo 7. Corvos são necrófagos. Ele provavelmente encontrou alimento suficiente na carnificina flutuante para não precisar retornar. Então Noé enviou uma pomba, que voltou porque não achou onde pousar. Gênesis 8, versículo 9. 7 dias depois, enviou-a novamente, e ela voltou com uma folha nova de oliveira no bico. Gênesis 8, versículo 11. Isso era um sinal claro de que a vegetação estava brotando novamente. O detalhe da oliveira é significativo. Oliveiras podem rebrotar de raízes submersas, e uma folha nova indicava crescimento recente. A vida estava retornando à terra, devastada. A saída da arca. Um novo começo, o tempo total na arca. Somando os períodos mencionados em Gênesis, Noé e sua família passaram mais de um ano completo na arca, aproximadamente 371 dias. Entraram no dia 17 do segundo mês do ano 600 de Noé, Gênesis 7, versículo 11, e saíram no dia 27 do segundo mês do ano 601, Gênesis 8 horas e 14. Imagine um ano inteiro confinado em uma embarcação com milhares de animais, sem ver terra firme, sem saber se você algum dia sairia. A fé de Noé e sua família foi testada ao extremo. Mas Deus foi fiel. O primeiro ato de Noé, adoração. Qual foi a primeira coisa que Noé fez ao sair da arca? Construiu um altar e ofereceu sacrifícios ao Senhor. Gênesis 8, versículo 20. Não correu para explorar o novo mundo. Não se preocupou primeiro com abrigo ou comida. Ele adorou. E Deus respondeu fazendo uma aliança. Gênesis 8, versículo 21-22 registra a promessa divina. Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Esta promessa é fundamental. Deus estava estabelecendo ciclos sazonais regulares, algo que aparentemente não existia no mundo pré-diluviano. O clima global uniforme deu lugar a estações distintas, zonas climáticas variadas e padrões meteorológicos que conhecemos hoje. A aliança do arco-íris. Gênesis 9, versículo 13 e 15 registra Deus estabelecendo o arco-íris como sinal de sua aliança. Porei nas nuvens o meu arco. Será por sinal da aliança entre mim e a terra, e não haverá mais dilúvio para destruir toda a carne. Alguns estudiosos sugerem que este foi o primeiro arco-íris já visto, o que faria sentido se a teoria da cobertura de vapor atmosférica estiver correta. Sem chuva regular antes do dilúvio, não haveria arco-íris. O fenômeno óptico que agora vemos após tempestades seria novo. Cada vez que vemos um arco-íris, estamos vendo a promessa de Deus de que Ele nunca mais destruirá toda a terra com água. É um lembrete colorido da misericórdia divina em meio ao julgamento. As mudanças pós-diluvianas, expectativa de vida drasticamente reduzida. Antes do dilúvio, pessoas viviam centenas de anos. Adão viveu 930 anos, Matusalém 969 anos, Noé 950 anos. Mas depois do dilúvio, a expectativa de vida começou a cair dramaticamente. Sem, filho de Noé, viveu 600 anos. Seu filho Arpaxade viveu 438 anos.
Seu neto Salá viveu 433 anos. A cada geração, a expectativa de vida diminuía. Por volta da época de Abraão, 10 gerações após Noé, as pessoas viviam cerca de 175 anos. Por volta de Moisés, tinha caído para 120 anos, e depois para os 70 a 80 anos que conhecemos hoje. Salmo 90, versículo 10. O que causou essa queda? Várias teorias existem. Perda da cobertura atmosférica protetora resultando em maior exposição à radiação cósmica. Mudanças dietéticas. Deus permitiu comer carne após o dilúvio em Gênesis 9, versículo 3. Redução do pool genético após o gargalo populacional, ou simplesmente os efeitos cumulativos da maldição sobre a criação. Um mundo mais hostil. Gênesis 9, versículo 2 registra uma mudança significativa na relação entre humanos e animais. Terão medo de vós e vos temerão todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar. Nas vossas mãos são entregues. Antes do dilúvio, não há indicação de que os animais temiam os humanos. Após o dilúvio, Deus colocou esse medo instintivo neles. Isso era necessário para a sobrevivência tanto dos humanos quanto dos animais, em um mundo pós-catástrofe. O mundo também se tornou climaticamente mais severo. Com estações distintas vieram invernos rigorosos, verões escaldantes, tempestades violentas e variações extremas que exigiam adaptação constante. As civilizações pós-diluvianas, memórias universais, relatos de dilúvio em mais de 200 culturas. Aqui está algo absolutamente fascinante que comprova a historicidade do dilúvio. Mais de 200 culturas ao redor do mundo, espalhadas por todos os continentes, possuem lendas de um grande dilúvio que destruiu a humanidade antiga. Na Mesopotâmia, a epopeia de Gilgamesh, escrita cerca de 2000 AC, conta sobre Utnapishtim, que construiu um barco para sobreviver a um dilúvio enviado pelos deuses. Na mitologia grega, há a história de Deucalião e Pirra. Na China antiga, há relatos do imperador Gan tentando controlar uma grande inundação. Os nativos americanos, australianos aborígenes, tribos africanas e civilizações sul-americanas todas têm histórias similares. Embora os detalhes variem, os elementos centrais permanecem consistentes. Um julgamento divino através de água, um homem justo avisado antecipadamente, a construção de uma embarcação, a preservação de animais e o recomeço da humanidade. Isso não é coincidência. São memórias culturais de um evento real que afetou todos os ancestrais da humanidade moderna. Conforme os descendentes de Noé se espalharam e formaram novas culturas após Babel, cada grupo levou consigo a história do dilúvio, que foi gradualmente modificada através dos séculos mas manteve sua essência. A Tábua Suméria, do Dilúvio. Em 1872, George Smith descobriu tábuas cuneiformes na biblioteca de Assurbanipal que continham uma versão do dilúvio Strikingli similar ao relato bíblico. Isso causou sensação, com alguns argumentando que os hebreus simplesmente copiaram mitos mesopotâmicos mais antigos. Mas há uma explicação melhor. Tanto a Bíblia quanto as tábuas sumérias estão registrando o mesmo evento histórico real. O relato bíblico é mais antigo do que sua forma escrita atual. Foi transmitido oralmente através de gerações desde Noé até Moisés, que finalmente o registrou sob inspiração divina. As tábuas mesopotâmicas, embora descobertas primeiro por arqueólogos modernos, representam versões corrompidas e mitologizadas do evento original. Elas contêm elementos fantásticos, deuses brigando entre si, heróis semidivinos, que são claramente adições posteriores. O relato de Gênesis, em contraste, é sóbrio, coerente e internamente consistente. Por que as igrejas não falam sobre isso? A pressão do consenso científico secular. Muitas igrejas modernas evitam ensinar sobre um dilúvio global literal porque isso as coloca em conflito direto com o consenso geológico mainstream. A geologia moderna é construída sobre princípios uniformitaristas, a ideia de que o presente é a chave para o passado e que processos lentos e graduais explicam todas as formações geológicas. Um dilúvio global catastrófico desafia fundamentalmente esse paradigma. Se um evento catastrófico pode depositar camadas sedimentares espessas em dias ou meses,
Então as datações geológicas baseadas em deposição lenta ficam comprometidas. Se fósseis podem se formar rapidamente sob condições catastróficas, então o registro fóssil não representa milhões de anos de evolução gradual. Muitos líderes eclesiásticos, desejando parecer respeitáveis e científicos, optam por reinterpretar o dilúvio como local, alegórico ou mitológico, em vez de defender sua historicidade literal. O medo de parecer anti-intelectual. Existe uma pressão cultural enorme para conformar a Bíblia à ciência secular, em vez do contrário. Cristãos que defendem um dilúvio global são frequentemente ridicularizados como fundamentalistas ignorantes que rejeitam a ciência. Mas isso é uma falsa dicotomia. Você pode ser completamente científico e ainda acreditar no dilúvio. Você apenas está usando um modelo diferente para interpretar as mesmas evidências. Os dados não falam por si mesmos. Eles são sempre interpretados através de uma estrutura teórica. A questão não é ciência versus Bíblia, mas qual modelo científico melhor explica as evidências. Implicações teológicas inconvenientes. Ensinar sobre o dilúvio levanta questões teológicas difíceis que muitos preferem evitar. Se Deus julgou o mundo com um dilúvio global uma vez, ele fará isso novamente? Ou não com água, mas 2 Pedro 3 versículo 7 diz que da próxima vez será com fogo. Isso não é uma mensagem positiva que atrai multidões. O dilúvio demonstra que Deus leva o pecado extremamente a sério. Não foi um time-out divino ou uma lição de amor. Foi julgamento devastador e global. Isso desafia teologias contemporâneas que minimizam a ira de Deus em favor de sua misericórdia exclusivamente. O dilúvio também valida a doutrina da depravação total da humanidade. A descrição de Gênesis 6:5 sobre o coração humano sendo continuamente mau não é hipérbole, é diagnóstico preciso que levou ao julgamento necessário. Lições práticas do dilúvio para hoje: a paciência de Deus tem limites. 1 Pedro 3:20 menciona que a longanimidade de Deus aguardava enquanto a arca estava sendo construída. Durante décadas, possivelmente um século, Deus esperou enquanto Noé pregava e construía. Mas eventualmente, o dia do julgamento chegou. Vivemos em uma era similar. 2 Pedro 3:9 nos diz que o Senhor não retarda a sua promessa, mas é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Mas essa paciência não é infinita. Como nos dias de Noé, haverá um momento em que a porta da arca será fechada. Preparação em face da zombaria. Hebreus 11 versículo 7 diz que, pela fé, Noé, movido por santo temor, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo. Imagine a ridícula que Noé enfrentou, construindo um barco gigante em terra seca, pregando sobre um dilúvio global quando nunca havia chovido. 2 Pedro 2 versículo 5 o chama de pregador da justiça. Por décadas ele avisou, mas apenas 8 pessoas entraram na arca. Sua taxa de sucesso evangelístico foi tecnicamente terrível, mas ele foi fiel à sua missão. Não precisamos que multidões acreditem em nós para obedecermos a Deus. Salvação através de julgamento. A arca é um tipo, prefiguração, de Cristo. Assim como a arca salvou Noé e sua família do julgamento das águas, Cristo nos salva do julgamento eterno. Mas note, você tinha que estar dentro da arca, estar perto da arca, admirar a arca, concordar que a arca era bem construída. Nada disso salvava. Você precisava entrar.